Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos resultados da Klabin do primeiro trimestre de 2025, olhando para o release que eles soltaram. A ideia é destrinchar os números, ver o que foi bom, o que nem tanto, e o que isso pode indicar para o futuro. E já tem um destaque, né? O EBITDA ajustado. Ele cresceu 13% comparado ao ano passado. Chegou a 1,9 bilhão de reais. E isso num cenário que a própria Klabin diz que está complicado. Sim, e olha, é importante ver que esse crescimento do EBITDA tem, assim, duas coisas, né? A operação em si, claro, mas também o efeito do dólar mais alto. O real desvalorizado infla o resultado em reais. Mas mesmo assim, mostra uma força do modelo de negócio deles, que é bem integrado, diante de um cenário que eles chamam de geopolítico volátil e incerto, resiliente. Entendi. Faz sentido. Então vamos para os pontos positivos da operação. Receita líquida, 4,9 bilhões de reais. Isso é 10% a mais que no primeiro trimestre de 24. Parece que preço ajudou, né? Kraftliner, embalagens e o câmbio, claro. Exato. E falando em embalagem, o volume de papelão ondulado subiu 1,6%. Isso enquanto o mercado, medido pela Empapel, que é a associação, né, caiu um pouquinho, 0,1%. O que chama atenção aqui é esse contraste. Será que foi puxado por exportador? Ou aquela melhora no serviço com o projeto Figueira? Exatamente. Essa performance em papelão ondulado é um bom sinal. E soma aí também o crescimento de 4% nos sacos industriais. E no containerboard, que é o papel para embalagem mesmo, a receita nossa deu um salto de 48%. Volume cresceu 14% e os preços 30% acima do ano passado. Mostra uma recuperação forte do mercado nesse segmento. E o financeiro, a alavancagem, dívida líquida sobre EBITDA em dólar. Ficou estável, né? 3,9 vezes, dentro da política deles. E a geração de caixa livre ajustado nos últimos 12 meses foi bem forte, 3,6 bilhões. Isso dá um FCF Yield, um retorno, de 14%. E o ROIC, o retorno sobre o capital investido, também melhorou, foi para 10,7%. Pois é. E o interessante é como isso mostra a força da diversificação da Klabin, né? Um segmento acaba compensando o outro e essa melhora do ROIC, mesmo depois de tanto investimento pesado como foi o Puma 2, o Figueira e agora absorvendo o Caeté, sugere uma disciplina boa na hora de investir o dinheiro. E vale até conectar isso com o reconhecimento em sustentabilidade. Já são 12 anos no ISE da B3, está no top 1% da S&P Global. Isso não é só para inglês ver, sabe? Pode ajudar a acessar mercado, pode até impactar custo, cliente preferindo embalagem sustentável. Verdade. Mas nem tudo são flores, né? O quadro tem, assim, o outro lado. O volume total de vendas caiu 2% comparando com o ano passado. Celulose, que é um produto super importante, caiu 5% nas vendas. E 4% na produção, parece que por causa de umas paradas não previstas. Sim, E papel cartão também caiu, 5% nas vendas. Isso aí liga um alerta para a demanda aqui dentro. Competição de importado. sem dúvida. Essa pressão nos volumes de celulose e papel cartão mostra um mercado mais apertado. Mais desafiador. Isso acaba refletindo no lucro líquido, né? Que caiu 3% em relação ao primeiro TRI de 24. Ficou em 446 milhões. E tem a questão dos custos. Parece um ponto crítico. O custo caixa total por tonelada, que é basicamente o custo para produzir sem contar depreciação, subiu 11% contra o ano passado. Foi para R$ 3.335. O release fala de químico mais caro, tipo soda cáustica, menor produção diluindo menos o custo fixo, inflação, câmbio. É preocupante esse aumento. De atenção, sim. A Klabin diz que mantém o compromisso com o guidance de custos, mas o cenário exige ficar de olho. E tem mais. A dívida líquida aumentou 43% em um ano. Chegou a 30,5 bilhões de reais. Mas assim, é importante dizer que uma parte enorme desse salto foi por causa da incorporação dos ativos do projeto Caetê. Não foi só dívida nova para a operação, mas exige uma gestão financeira bem ativa, né? Como a gente viu com aqueles pré-pagamentos de dívida e as novas emissões que eles fizeram logo depois do trimestre fechar, para ajeitar o perfil da dívida. Então, para resumir a conversa, a gente tem uma Klabin que mostra resiliência na receita e no EBITDA. Está colhendo frutos da integração, da diversificação, mas ao mesmo tempo sente pressão em alguns volumes, vê os custos subindo e o lucro líquido um pouco menor. Um desempenho, digamos, bom, mas nesse ambiente complexo. Exatamente. Um sucesso relativo, podemos dizer.
E isso já faz a gente pensar no que vem pela frente, né? Como é que essa combinação de fatores externos, sabe, novas tarifas lá nos Estados Unidos, como vai ficar a demanda da China por celulose, a nossa economia aqui, como isso vai conversar com o esforço interno da Klabin para manter custo sob controle e ser flexível. A capacidade de gerenciar essa alavancagem que aumentou enquanto toca projetos importantes, como a modernização lá de Monte Alegre, isso vai ser crucial. Fica a pergunta no ar, né? Será que a estratégia atual vai ser suficiente para navegar essas águas que podem ficar ainda mais turbulentas nos próximos trimestres?